Fala, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que está assistindo esse vídeo. Vamos gravar um vídeo aqui com um carro que eu gosto bastante e eu vou responder uma pergunta que muita gente faz, principalmente em comunidade do carro. Vejo muita gente perguntando: e aí, vale a pena comprar um carro desse? Vale a pena ter um Focus, usar o carro para o dia a dia? Primeira coisa, não é inscrito no canal? Dá aquela força pra gente, se inscreve aí, vamos fazer o canal crescer. Deixa seu dedo no like, que aí a gente vai fazendo o canal melhorar cada vez mais. Estamos aqui num cenário muito bacana. Moinho aqui de Olambra, moinho holandês, olha que legal lá a placa dos motoclubes que passaram por aqui. Mas vamos falar sobre ele. Bom, esse carro, ele é um Focus, Ford Focus 2012, no modelo GLX. Para mim ele tem uma particularidade que eu acho muito legal. Ele é um modelo 2.0 com o câmbio manual. Pode ver que tem algumas coisinhas aí no carro. Então vocês vão ver que esse carro realmente é um carro de dia a dia. É um carro que a gente usa para trabalhar, para viajar, para ir no mercado. Então eu vou falar um pouco da experiência que a gente tem com o carro. Nós estamos aí com ele praticamente 6 anos já, bastante tempo. Pegamos o carro com 130 mil quilômetros. Hoje ele está marcando praticamente 250, rodamos aí 120 mil. Passamos por algumas coisinhas com ele, mas vamos dar o nosso veredito. E aí, ele é um natural ou um fake natty? Vamos ver. Bom, primeira coisa, vamos falar um pouco sobre os pontos positivos do carro. Para mim, um primeiro ponto positivo desse carro que a gente pode falar é a questão de mecânica. Ele tem uma mecânica relativamente simples, apesar de ser um motor que não é tão moderno. Ele tem um motor Duratec 2.0 Flex, 145 cavalos quando está abastecido na gasolina, 148 cavalos abastecido no álcool, no etanol, e com um câmbio de 5 marchas, câmbio manual. É um carro assim que eu acho ele um carro muito parrudo. Vou desligar o farol dele que está aceso aqui. E é um carro que assim, praticamente não tivemos tantos problemas. A gente teve algumas coisinhas de manutenção, vou falar um pouco para vocês. Mas, bom, são 6 anos usando o carro praticamente todo dia, né? Mesmo a gente morando numa cidade que não é muito grande, a gente não pega tanto trânsito, mas é um carro que a gente já viajou bastante. Esse carro a gente já foi com ele para Angra dos Reis, foi para Balneário Camboriú, litoral de São Paulo uma par de vezes já. E assim, eu não tenho muita coisa negativa para falar do carro não. Já que a gente está falando de mecânica, vamos falar de consumo, tá? Muita gente fala: nossa, mas ele é um 2.0, um carro gastão, beberrão. Olha, sendo bem sincero, eu já fiz alguns testes com ele, fiz vídeo de consumo, tal. Vamos ver se a gente refaz também para ver como é que estão as coisas. Mas ele é um carro hoje em dia que eu não acho o carro gastão, tá? Na estrada aí, na gasolina, ele deve fazer seus 14, 15 tranquilamente. Claro, depende muito do pé, depende de quanto você anda, que giro você anda, depende do trânsito também que tá. Mas eu vou falar mais ou menos as médias que eu tive com ele, tá? Ele faz mais ou menos 14, 15 na gasolina. Na estrada deve fazer seus 10, 11 mais ou menos. Legal que a gente já viajou com ele tudo, então deu pra saber certinho. Na cidade é um pouco menos, claro. Depende muito de como você estiver dirigindo, lombada, trânsito também, seu pezinho tá pesado ou não. Mas nesse ponto, pra mim, ele é mais econômico que muito carro que tem por aí, tá? Então eu acho ele interessante nesse ponto. Outro ponto que a gente pode falar: suspensão dele. A suspensão do carro é muito boa. Ele é um carro muito bom de curva, tem uma estabilidade fantástica, principalmente quando ele está calçado com pneus bons. No caso, nesse carro, desde que a gente comprou, ele tinha vindo com pneu Pirelli, mas era um pneu meia vida já, precisava trocar. Mas foi passar para os Michelin, cara, passou para o Michelin, o carro ficou outra coisa. Dia de chuva, você pode pegar velocidade boa na estrada, tranquilamente, que o carro aguenta tranquilamente. Então, a suspensão dele, pra mim,
Lógico, não é uma suspensão completamente preparada para andar no asfalto brasileiro. O asfalto brasileiro é complicado, a gente sabe bem como é que é, né? Lombada, você pega uma lombada que tem um tamanho num lugar, depois você pega uma lombada que parece a montanha que você tem que escalar, nem com a Hilux, às vezes ali você passa com conforto, e aí acaba ajudando um pouco, né? Buraco também. Mesmo assim, a suspensão ela vai entrar num ponto positivo para mim, mas a gente vai falar um pouquinho dela na questão de manutenção também depois. Outra coisa que eu aponto como uma coisa muito boa desse carro, conforto. Ele é um carro muito confortável, ele é equipado com ar-condicionado, vidro elétrico nas 4 portas, tem volante, você pode regular, você quer uma pilotagem mais esportiva, mais leve o volante. O som dele é um som muito bom, tá? Você pode ver que ele está com o som original. Nesse caso o som dele não está funcionando, a questão do pendrive de Bluetooth. Eu preciso arrumar isso nesse aparelho. Mas hoje eu tô com uma tecnologia antiga chamada gravar CD, sabe? Faz tempo que eu não vi isso. Mas você coloca ele em alturas altas, assim você vê que não distorce. Ele tem os airbags já. Enfim, é um carro muito confortável. Pra mim é muito confortável. Esse modelo tem a regulagem de volante, a regulagem de som aqui no volante. Pra mim é um carro muito legal. Vamos dar uma voltinha com ele aqui e a gente já vai falando. Diminuir um pouco o ar-condicionado. Se a gente achar um lugar legal pra gravar, que deu uma enchida. Isso aqui vai ser trocado. Opa! Infelizmente a gente não pode mostrar a qualidade do som com as músicas por causa de copyright, a plataforma não curte. Você quer ver uma coisa que a plataforma curte? Deixa seu like aqui, dá aquela força pra gente. Senta aqui. Pá. Vai aproveitar e fazer um onboardzinho. Eu vou falando mais sobre o carro aqui, vou dando mais a minha opinião pra vocês. Porque muita gente pergunta, né? E aí, vale a pena esse carro? Não vale? Olha, tem seus prós e contras como tudo na vida, né? Não adianta a gente esperar que não tenha. Mas no final do vídeo eu vou dar meu veredito, não saia do vídeo. Falamos de conforto, falamos de mecânica, de suspensão. Pra mim ele é um carro muito robusto, tá? Ele aguenta muita coisa. Ele, apesar de ter uma suspensão um pouco mais complicadinha aí de se mexer, mesmo assim ele é um carro que tem suspensão independente, por isso que faz ele ser um carro muito estável, muito bom de curva. Apesar que a suspensão desse carro a gente vai precisar mexer. É um carrinho que a gente tá dando um talento nele. Por enquanto a gente só usou tal, mas fez as manutenções básicas, mas ainda tem umas coisinhas para fazer. Você pode ver que ele tem o computador de bordo aqui no painel, perto do RPM, perto do velocímetro. Vamos aproveitar e mostrar um pouquinho da cidade para vocês aqui. Ver se a gente virando aqui a gente consegue um lugarzinho legal pra gente poder parar de novo. Hoje tá 32 graus aqui. Estamos no ar-condicionado, graças a Deus. Que olha, antigamente eu não sei como... Ei, rapaz, joga lixo no coisa, que beleza. Captado aqui no vídeo. É complicado. Vamos parar aqui. A gente consegue entrar aqui? Vamos ver. Esse nomezinho parece bacana. Outro ponto que eu vou mostrar desse carro pra vocês, a gente já fez algumas imagens de fora, mas vamos mostrar mais um pouquinho, que eu acho que vocês vão entender e concordar comigo. Desligar ele aqui, partida no botão, a chave dele. Pra mim, um dos destaques desse carro, lembrando que ele é um carro 2012, é a questão do design dele, das linhas do carro. Pra mim ele é um carro muito bonito. Até hoje, se você considerar que é um carro que tem 11 anos, e esse desenho no Brasil começou em 2009,
Pra mim ele ainda acaba sendo muito atual, mais bonito que muito carro novo por aí. Mas até ele envelheceu melhor do que, por exemplo, pra mim, a primeira geração do Focus. É um carro que eu gosto bastante, eu acho legal, acho bonito. Mas hoje em dia você olha pra mim, é um carro que você vê que tá meio cansadinho de visual. Mas eu tenho vontade de ter um também. Vou mostrar esse outro lado aqui. Pode ver que ele tem alguns detalhezinhos. Tem uma batidinha. Aqui ele tem outra pegadinha aqui também. Mas no futuro a gente vai fazer um martelinho de ouro nele. E não adianta, é um carro que praticamente de visual assim que a gente fez hoje. A gente mandou pintar os para-choques, os retrovisores e vamos acertar esses detalhes. É um carro de dia a dia, carro de dia a dia vai ter detalhe, não tem como. Não tem como. Falamos de mecânica, falamos de design, suspensão, robustez do carro, conforto. Que mais? Tem algum outro ponto que você que tem Focus acha interessante falar como ponto positivo? Comenta aí embaixo. Tem mais um outro ponto positivo, mas isso eu vou deixar para o final do vídeo. Vamos falar agora um pouquinho das partes que pra mim são meio que pontos negativos, mas eu acho legal a gente falar. Coisas que poderiam ser um pouco melhores. Primeira coisa, preço de peça de manutenção dos carros. Claro, ele é um carro que na época ele foi comprado por 55 mil reais. Se fizer aí a correção de tabela de valor e tal, ele não é um carro barato, não adianta, né? A gente mora no Brasil e infelizmente isso aqui não acaba sendo um carro barato. Então o preço de peça acaba acompanhando. Se você for pensar em amortecedor, se você for pensar em peça de embreagem, principalmente então peça de acabamento. Esse para-choque, por exemplo, quando bateram aqui na tampa, acabou quebrando o para-choque aqui, né? Pessoa muito gentil não pagou o conserto. Aí a gente teve que ir atrás de um para-choque novo. Procurei, até que eu achei num preço um pouco mais em conta, mas ainda assim um para-choque original Ford, com part number ali embaixo, tudo certinho. E a gente acabou comprando pro carro. Só que talvez tenha sido uma peça que ficou um pouco mal armazenada. Eu não sei se tem uma diferença que poderia ser do Focus sedã pro hatch, eu acho que não. Mas você vê que ele não acabou chegando ali na carroceria. Mas é uma peça original Ford e ele vai ficar assim, tá? Aí a gente entra em outro detalhe, questão de seguro. O seguro dele é alto, principalmente por essa questão de ser difícil de achar peça de acabamento. Algumas peças mecânicas eu não acho tão difícil, mas é um pouco mais chato. Claro, não é um motor AP que se você cavar aqui na pedra aqui, você consegue achar peça de qualquer jeito, né? Mas é um carro que é um pouquinho mais difícil nesse sentido. É complicado, né? O problema que a gente teve de questão de manutenção com ele também. Nós precisamos mexer em parte de bobina. Trocamos o jogo de vela também, tivemos um probleminha de bobina. Ele vai ter que passar por um reparo, se eu não me engano, na parte de bomba d'água. Ele tá vazando um pouco essa semana aí. Semana que vem provavelmente ele vai resolver isso. E nós tivemos um problema de câmbio. Sim, câmbio manual. Não adianta, esse é um carro com 150 cavalos, carro gostoso de dirigir. Nós participamos de uma prova de arrancada com ele. Nós brincamos às vezes com um pouquinho de carro, né? Já viu? O câmbio acabou tendo um problema na carcaça de câmbio, acabamos tendo que refazer o câmbio inteiro dele. Só aí veio uma continha de mais de 4 mil reais. Mas não adianta, né, cara? É um carro usado, é um carro que, apesar de tudo, merece ser arrumado. Não tem como. Então, como eu falei, as peças são um pouquinho mais caras, mas é um ponto aí negativo. Porta-malas dele, pra mim, eu acho sinceramente um pouco pequeno. Nós viajamos outro dia em 3 pessoas, já viajei com mais algumas pessoas também e acabou sendo meio pequeno para levar a bagagem. Claro, se tirar o tampão também ele ajuda. Precisamos comprar uma cordinha pessoal do tampão aqui também. Mas poderia ser um pouco maior. Claro, se você pegar um sedã, por exemplo, que é o mesmo carro, só muda a carroceria, você não vai ter esse problema. Mas ainda assim, que nem eu falei,
você lembrar de algum outro ponto negativo, eu posso fazer um vídeo. Eu vou fazer um resumo aí das coisas que a gente falou, da questão de ponto positivo e negativo. Vou falar pra mim o que é um outro ponto positivo desse carro. Sei que muita gente pede para os canais grandes fazer um projeto aí. Quem sabe uma hora a gente monta um projeto nesse carro. É uma base muito legal, fica muito bacana. Mas para mim o custo-benefício desse carro, hoje em dia no mercado brasileiro, é muito difícil achar um carro tão bom quanto esse nessa faixa de preço, que vai te oferecer tanto conforto. Outro ponto positivo dele é a segurança. Dificilmente você vai achar um outro carro que te atenda tanto nesse quesito. Mas se você me perguntar hoje, depois de praticamente 6 anos, você recomenda a compra? Eu recomendo a compra. Eu acho um carro muito legal. Se você pegar um carro bem cuidado, dificilmente ele vai trazer problema muito maior que manutenção normal que outros carros precisam. Algumas coisinhas acontecem, não tem como, é uma máquina, vem com alguns defeitinhos. Cada modelo vem com algum defeitinho ou não, tal. Mas eu dou meu selo de aprovação para essa compra. Eu acho um carro muito legal pelo que ele oferece, pelo preço que ele oferece. Às vezes por menos de 40 mil aí você acha um modelo desse carro aqui. O que você vai comprar hoje em dia com esse valor? Considerando o preço que está um carro zero, por exemplo, com metade do preço que você poderia pagar num carro básico, você vai andar com um puta de um carro. Tá bom, não é carro zero, mas o que você economiza comprando outro carro, você faz a manutenção dele tranquilo, paga combustível, pneu e tal. Então, pra mim é um carro muito interessante. E aí, já teve o carro? Gostou do carro? Já andou? Comenta aqui embaixo a tua impressão. Tem vontade de ter? Comenta aqui embaixo. A gente pode ir matando algumas dúvidas para vocês também. A ideia desse vídeo é isso. Deixa teu dedo no like, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente. Vamos trazer mais avaliação de alguns carros que a gente tem experiência também. Se você quiser ver um carro que a gente comprou, que a gente acabou, enquanto esse carro estava arrumando, acabou usando de dia a dia, assiste aqui em cima, tem a apresentação do nosso Gol 89 com motor AP. Beleza? Até o próximo vídeo, galera.